Eu costumo dizer que a cadeia, o sistema prisional, é o penúltimo. Isso, óbvio, para aquele que já é preso, condenado, para aquele que já tem uma pena para poder cumprir e que nada vai vir a mudar o quadro daquela realidade. Nada. Né? Quando eu falo nada, eu não estou falando de Deus, porque Deus, ele é tudo. Quando você percebe que nada tem perspectiva de mudança, isso acontece quando se está dentro do sistema prisional. O último estágio da vida do homem, na minha avaliação, o último estágio é a morte. A cadeia é o penúltimo. Ah, mas tem o hospital, tem o... É lógico, gente. Porque quando eu falo cadeia, quando eu falo prisão, a prisão, ela transcende a nossa realidade. Tem gente que vive numa prisão dentro de si. Tem gente que vive numa prisão, numa mesa de... numa cama de hospital. Tem gente que vive numa prisão dentro do quarto. Então são várias prisões. Mas especificamente falando do sistema prisional, a cadeia, a condenação da sua liberdade. A sua liberdade foi condenada ali. E o ser humano foi feito para ser livre. Mas quando ele está preso, ali é o fundo do poço. É o pior momento da história do ser humano, é quando ele se encontra preso. Quando ele está preso ali, no meu caso, óbvio, é lógico que tem muita gente que não parece não se preocupar com isso. Né? Vai preso hoje, sai amanhã, volta depois de amanhã, e a vida dele se torna essa. Mas no meu caso, eu percebi que eu estava no fundo do poço e que eu precisava fazer alguma coisa. E então, Cláudio, o que você fez? Eu fui estudar. A educação liberta, tá? A educação de fato te liberta da prisão mental, da prisão psicológica, da prisão física de forma direta e concreta, porque você começa a perceber que você está ali pagando pelo que você cometeu, aquilo ali vai acabar e que você vai ter a sua vida de volta. Porque quando você está lá, a sua vida não te pertence mais, não. Essa foi a primeira decisão que eu tomei. Educação. E a segunda decisão que eu tomei, eu decidi conhecer a Deus mais de perto. Porque ele já me conhecia. Eu não. A religiosidade, principalmente a que eu exerço, né, que é a cristã, a evangélica, ela te aproxima de Deus de uma maneira que te traz um conforto de alma tão grande que além de você estar livre intelectualmente, estar livre de mente, estar livre, quer dizer, psicologicamente, estar livre fisicamente, você precisa também estar livre espiritualmente. E o que me deu liberdade espiritual, que é de fato a liberdade, porque a partir desse momento você passa a não preocupar mais. Você não se preocupa mais com a prisão, com o que está acontecendo, com o que aconteceu. Você simplesmente aceita aquilo porque você foi protagonista de crimes, de atitudes, de ações que te levaram àquela situação. Você começa a compreender que a justiça de Deus é real. Porque se você age, aí o pessoal fala o universo, né? O universo trará a sua reação. Porque para toda ação tem a sua reação. Para todo ato tem a sua consequência. Então você entende que você comete o crime e que você tem que pagar pelo crime cometido por você. E não tem ninguém no mundo e nem no céu que possa pagar pelo que você comete. Você entende isso. Então eu percebi que estava no fundo do poço, eu resolvi aceitar Jesus e resolvi me educar. Foram as duas coisas que me fizeram me tornar exatamente a pessoa que eu me tornei.